Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre o livro O Cemitério, do Stephen King. O autor Stephen King é um autor extremamente consagrado, né? Uma das histórias mais famosas dele é It, a Coisa. Eu nunca havia lido nada dele, mas o meu amigo Lucas, ele estava assim, me infernizando pra ler esse livro. Inclusive ele me deu de aniversário no passado e ele tava ali, né, guardadinho. E eu não tava conseguindo realmente pegar ele pra ler, até porque ele é um livro, né, um pouco mais extenso, por conta da correria, no passado do trabalho, faculdade, e eu preferi deixar ele em stand-by pra quando eu tivesse um tempinho pra ler ele com mais calma e entrar realmente na história, porque posso dizer hoje que valeu a pena. Bom, pensando então em It, a Coisa, você deve estar pensando que esse livro também é um livro sobrenatural, até por conta da capa, né? Dá pra sentir, assim, terror psicológico só por esse olhar aqui deste gato. E aí, eu vim comentar um pouquinho com vocês hoje sobre a história dele. Então, O Cemitério, ele é um thriller, né? Um suspense, um terror psicológico que conta a história de Louis Creed. Louis Creed é um médico que se muda de Chicago junto com sua família, sua esposa Rachel, sua filha Ellie e seu filho mais novo, Gage. Ele chega então numa cidadezinha do interior, né, com o intuito ali de mudar um pouco a rotina, de mudar um pouco os ares, e você também vai entender o porquê disso, do porquê dele querer se distanciar de Chicago ao longo da história, né? Mas ele chega lá nessa cidade e se depara primeiramente com os vizinhos, o Judge e a Norma, que é um casal de velhinhos que já moram ali há muitos e muitos anos. A propriedade que eles compraram é uma propriedade imensa, tem muitos hectares. Só que eles não tinham essa noção, eles não tinham ido lá anteriormente. A Ellie, né, que é a filha do casal, ela questiona ali sobre uma trilha que leva, consequentemente, a algum lugar e ela quer saber o que é isso? E o próprio vizinho já responde ali que essa trilha leva para uma floresta, que tem várias coisas muito bonitas ali, além de um cemitério de bichos. Então, o primeiro passeio assim da família, até para conhecer a propriedade deles, foi junto com esse vizinho para conhecer ali as redondezas. Então eles saem ali através da trilha e vão conhecer e se deparam com o cemitério de bichos. Esse cemitério de bichos, que inclusive a plaquinha ali do cemitério já tá escrito errado, porque é o cemitério onde crianças enterravam seus bichinhos, né, durante muitos e muitos anos. Faziam essa, meio que uma cerimônia, né, de enterrar, né, porque geralmente as crianças também têm uma ligação muito forte, né, com os animais. E aí é como se fosse tipo um ambiente em que elas construíram e elas meio que determinaram que ali seria o espaço de enterrar os bichinhos que elas tanto amavam. Só que a partir dali também existe uma terra, que é uma terra misteriosa, que atrai as pessoas e que tem um intuito diferente do habitual. E aí esse espaço, esse território, ele é descoberto, né, e é desvendado ali também ao longo da narrativa, ao longo da história do livro. Eu vou tentar não dar spoilers, ok? Prometo. E as coisas vão acontecendo. O Luiz vai voltar pro trabalho, então ele vai começar no primeiro dia lá na universidade, que é onde ele trabalhava, tipo no ambulatório, né, da universidade, que é pra onde ele é transferido de Chicago pra lá. E ele vai ter seu primeiro dia, ele pensa, no ambulatório de universidade, o que vai ter, gente? Coisas simples e básicas, né, de pessoas que, obviamente, passam mal, que tem uma dor de cabeça, uma coisa mais tranquila. Só que, já no primeiro dia, o Luiz se depara com uma situação que deixa ele muito chocado, que deixa ele muito transtornado logo de início. Então, esse clima já vai mudando um pouco a perspectiva. Mas, até conversando com o meu amigo Lucas, né, eu senti que existem dois momentos no livro. Um primeiro momento em que a energia ali já tá, né, mudando, em que o contexto já tá ficando mais pesado, mas que mesmo assim as coisas estão acontecendo e tá tudo bem, né, tem esse primeiro acontecimento no trabalho, depois tem um segundo acontecimento na casa dele que deixa ele mais chocado e que começa a relacionar com a história do que aconteceu no trabalho, mas ele fica ali de boas, entendeu? Lembrando que sempre com a narrativa do Luiz. Mas tem um segundo momento na história
em que o clima fica extremamente pesado, extremamente tenso, que você fica assim, sabe, agoniado, uma sensação de não sei nem explicar, porque realmente essa segunda parte, ela vai mexer com coisas assim mais internas e que muitas das vezes a gente foge, que é sim o intuito dessa história, que é falar sobre a morte. Tudo o que acontece, todos os acontecimentos, tem uma ligação, tem uma chave em relação à morte. E morte, gente, é um tema muito complicado, muito complexo, né, de falar, porque cada um tem uma sensação em relação a isso, mas de maneira geral a gente foge, né, desse sentimento, a gente foge dessa circunstância, mesmo sabendo que ela é inevitável. Então, durante a narrativa não vão ter muitos personagens secundários, eles até aparecem ali, mas não tem uma ênfase muito grande, porque realmente a construção é feita com relação ao Lewis e ao que ele entende, a perspectiva dele em relação à morte. A profissão dele também é um médico, muitas das vezes ele é muito mais centrado em relação a isso, ele associa a questões científicas, né, obviamente. Então, aí é que tá. E aí tem uma frase que aparece em 2 momentos do livro, que é uma frase corriqueira que as pessoas falam, tipo, você colhe o que você planta, né? O que você plantar hoje, você vai colher amanhã, sabe? Mas o King, ele traz essa frase de uma maneira um pouco diferente, que é: o homem planta o que pode plantar. E ele vai colher aquilo que ele plantou. Qual que é o questionamento em relação a isso? É porque, de forma metafórica, a pessoa ela vai plantar algo que ela vai conseguir, o que ela pode plantar. Nem todo mundo planta a mesma coisa. Nem todo mundo tem a mesma percepção em relação à morte, nem todo mundo tem a mesma percepção em relação à vida e assim por diante. Então você vai plantar aquilo que você pode, até em relação a possibilidades mesmo. Nem todo mundo tem a mesma possibilidade na vida e as mesmas conquistas, o mesmo percurso, cada um vai ter o seu. Então você vai plantar aquilo que você pode e consegue, né? Só que você vai colher aquilo que você plantou. Então, gira em torno de várias outras coisas, várias outras circunstâncias. Leiam O Cemitério, tá? Porque é um livro pesado, eu não vou ser hipócrita de falar, é realmente bem pesado. E se você tem essa ligação difícil com a morte, eu já não recomendo, porque ele vai entrar realmente numa singularidade muito específica dela e mais interna, né? Algo que é mais interno pra gente. Pode até acabar trazendo alguns gatilhos também. Mas ele é um livro muito, muito, muito bem construído. Ele é um livro que prende a atenção. É um livro que envolve o leitor. E ele tem um plot twist que você fica assim: caraca. Até em se colocar, né, no lugar do protagonista, que é o Lewis, se colocar no lugar dos outros personagens é bem complexo, né? E eu acho que colocar as crianças também em jogo, porque geralmente, né, essa questão de crianças, de animais, algo que mexe muito com as pessoas. Então foi uma jogada muito interessante colocar esses personagens que mexem tanto e que trazem essa, às vezes até uma nostalgia, né? Por exemplo, na história dos animais, né, na morte dos animais, que muitas vezes quando a gente é pequeno isso mexe tanto com a gente, até adulto, né, mas quando é pequeno isso mexe tanto e a gente não entende muito bem o porquê, como, quando. Então é realmente algo que envolve muito, sabe? Então eu queria deixar essa sugestão de livro pra vocês. Obrigada, Lucas, por me recomendar e por me dar o livro. Eu realmente gostei muito da história nesse sentido de fazer a gente até ter umas reflexões a respeito da vida e da morte. Então é realmente bem impactante. Mas é um livro, como eu disse, pesado, intenso e sobrenatural. Então é isso. Ah, e outra coisa, também tem os filmes, né? Eu terminei recentemente a leitura dele, e ontem eu decidi assistir o filme
de 2019, tá? Que tem na Netflix, inclusive. E ele muda algumas coisinhas ali durante a história, né? Não quero dar spoiler, como eu falei. Enfim, assistam se vocês quiserem, se vocês não quiserem ler. Mas também fica a sugestão de leitura pra vocês, tá bom? E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal e me acompanhe nos próximos e nas redes sociais. Um beijo e até os próximos vídeos.